8 horas e 39 minutos, 8h39, estamos de volta com o Sul Notícias aqui na sua manhã de segunda-feira. Hoje é dia 20 de junho de 2022. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo canal 5.1 da sua TV digital ou pelas redes sociais, o nosso canal no YouTube também, todos os dias estamos lá presentes. Daqui a pouquinho estamos terminando de finalizar o contato com o ex-secretário nacional de pesca, Jorge Saif, o único catarinense que integrou o governo do presidente Bolsonaro e que agora se desligou do cargo e é pré-candidato ao Senado Federal. Jorge Saif é um empresário da região de Florianópolis, catarinense. Ele se aproximou do presidente antes da eleição de 2018, houve um contato, reivindicando, colocando pautas que tinham relação ao universo do mercado da pesca e depois disso foi chamado pelo presidente. Ele vai contar para nós como foi essa aproximação, como foi a experiência de estar na gestão pública em nível federal e agora os seus planos para a eleição deste ano. Já está conosco Jorge Saif, ex-secretário nacional de pesca do governo federal, a quem eu dou um bom dia. Agradeço a disponibilidade dessa entrevista. Nós nos encontramos na Agrimeleiro, em Meleiro, no mês passado, quando teve a festa lá em maio, em Meleiro, e agora a gente conversa especificamente sobre esse projeto. Bom dia, Jorge Saif, eu agradeço a sua participação mais uma vez e começaria pedindo para que o senhor contasse como foi que surgiu esse contato nessa primeira parte da entrevista, como foi esse seu contato com o presidente Jair Bolsonaro, que me parece foi antes ainda da eleição. Ele mesmo já falou várias vezes, mas eu gostaria que o senhor contasse como é que foi se fazer esse contato que acabou culminando no trabalho que foi desenvolvido. Bom dia. Bom dia para o senhor, bom dia a todos os ouvintes das Sul Notícias. Obrigado, quem agradece sou eu, pela oportunidade de estar conversando com todos os nossos espectadores. Muito obrigado. Na verdade, Xixi, o que acontece que em 2018 meu pai gravou. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, ok. Perfeitamente. Em 2018, meu pai gravou um vídeo em janeiro de 18 aproximadamente, fazendo uma manifestação para o então pré-candidato Jair Bolsonaro, né, devido às pautas, devido a ele falar, né, aquilo que nós aguardávamos enquanto conservadores, uma família tradicional, produtores rurais. Ele falava muito sobre a família, sobre Deus, sobre combate à corrupção, sobre combate à criminalidade. Então, o presidente começou a nos representar muito. Meu pai gravou uma entrevista, essa entrevista chegou milagrosamente, eu acredito muito em Deus, chegou milagrosamente até o presidente, até então, né, pré-candidato a presidente, deputado Jair Bolsonaro, e um dia nós recebemos, né, nós temos uma empresa em Itajaí, que esse ano completa 25 anos, e recebemos uma ligação do então deputado federal Jair Bolsonaro agradecendo aquela manifestação. E a partir daí, meu pai, né, um senhor de 70 anos de idade, semanalmente falava com o presidente, trocava um WhatsApp ali, e nós trabalhamos muito pelo presidente em Santa Catarina, pedindo apoio a amigos, divulgando o trabalho do deputado federal e pré-candidato Jair Bolsonaro. Em 2000, ele ficou, inclusive, Xixi, de nos visitar em Itajaí, porque ali nós temos muitos colaboradores, empresas instaladas dentro da nossa empresa. Então, nós gostamos muito de cozinhar, né? Um hobby que eu e meu pai temos. Queríamos fazer uma peixada para o presidente Bolsonaro, o que acabou não acontecendo devido ao atentado que ele teve contra a sua vida. Ele ficou de nos visitar a nossa empresa em Itajaí, o que acabou não acontecendo. Em uma ocasião, nós estávamos no Rio de Janeiro para descarregar um barco nosso, deu mau tempo no Rio, o barco não chegou a tempo no porto, e eu falei, pai, poxa, trabalhamos tanto pelo presidente, brigamos nos grupos, perdemos amigos, né? Porque essa questão de política às vezes leva o nervo de todos à flor da pele.
foto, né? Eu queria ter a oportunidade de tirar uma foto com o presidente Bolsonaro. Aí meu pai relutou, mas ligou para o presidente. Presidente, e o presidente atendeu na mesma hora, já eleito, né? Isso era novembro de 18. Atendeu e falou, fala, Seif, tudo bem? Ô, presidente, parabéns pela eleição, nós estamos no Rio de Janeiro, meu filho queria conversar com o senhor, tirar uma foto com o senhor, falou, vem aqui para casa que a dona Michele está fazendo um café para vocês. E aí, todos que nos ouvem, nossos espectadores, imagina um chefe de Estado atendendo a ligação de 2 peixeiros de Itajaí depois de eleito. Já mostrava realmente que o presidente era uma pessoa genuína, transparente, era uma pessoa acessível. E fomos até a casa dele e realmente tomamos um café na casa dele, com a primeira-dama nos servindo café nos copinhos de requeijão. E ali eu comecei a conversar com ele, é engraçado, né? E começamos a conversar ali sobre os problemas da pesca, Xixi, porque, veja, o Brasil exporta suínos, aves, bovinos, grãos, nós exportamos tudo. E quando se fala em peixe, nós somos grandes importadores. E eu fui pontuando o presidente, e ele fui apresentando os problemas e ele me perguntando quais são as possíveis soluções. E ali o que eu imaginava que fossem 10 minutos de conversa com o presidente Bolsonaro, viraram 4 horas dentro da casa dele com um final inesperado. Quando eu entreguei a lista para ele dos problemas que nós víamos enquanto produtores, enquanto donos de embarcação, enquanto peixeiros do ramo já há muitos anos, ele disse, não me entrega essa lista. Se você quer um Brasil diferente, uma pesca diferente, não me entrega o problema. Vem fazer parte da solução, me ajuda. Eu não tenho ninguém para pesca e eu quero que você seja o meu secretário de Estado para a pesca. E assim surgiu um convite inesperado para fazer parte do governo. E no período, quase 3 anos e tanto que o senhor ficou lá, quais foram os aspectos que o senhor destaca que conseguiu evoluir dentro do setor? O que acontece é que a pesca tinha muitos problemas. Nós resolvemos, por exemplo, a principal bandeira nossa foi a questão do combate às fraudes previdenciárias do seguro-defeso. Nós suspendemos mais de 100 mil falsos pescadores, trazendo uma economia para a nação de R$500 bilhão por ano, e esse trabalho segue, Fizemos aí um convênio com Controladoria Geral da União, Polícia Federal, INSS. Esse é um problema que afeta, desculpe interrompê-lo, mas esse é um problema que afeta até o autêntico pescador, que acaba sendo penalizado, não podendo ter um aumento no valor do defeso adequado para que ele possa subsistir. É um problema que prejudica principalmente os pescadores reais, os verdadeiros, que acabam sendo afetados. Com certeza, a atividade do pescador começou a ser criminalizada. Veja, no início do governo do ex-presidiário Lula, nós tínhamos 100 mil pescadores no Brasil que tinham algum acesso a benefícios do seguro-defeso. Quando a senhora Dilma saiu, nós tínhamos mais de 1 milhão de pescadores. Eles começaram a comprar voto. Tem colônia de pesca, X, pra você ter ideia, que não tem água para os animais beberem água, que não tem um rio, não tem um córrego, não tem nada. Então, o seguro-defeso foi uma forma de compra de voto utilizado pelos governos antes do presidente Bolsonaro, e combatemos isso. Outra questão também foi o Recadastro Nacional dos Pescadores, trazendo a carteirinha para que eles exercessem as suas funções legalmente. Outra questão também, a privatização dos terminais pesqueiros públicos. Para vocês terem ideia, foram gastos mais de 300 milhões em 11 terminais pelo Brasil que nunca abriram as portas. Então nós privatizamos lá na B3, onde o Tarcísio bate aquele martelo, fomos lá, privatizamos já 5 deles, os outros estão em processo. Até o final do ano nós cremos que privatizaremos o restante. Liberamos, por exemplo, em Santa Catarina, diversas espécies, como lambari para criação, como a manjuba leitosa, que aqui na região era uma espécie que era proibida. Liberamos aqui para os maricultores de Palhoça, de Florianópolis, enfim, de todo o nosso litoral, o cultivo da macroalga Capaficus alvarezi. Reduzimos a profundidade da pescaria do polvo para 35 metros.
aumentamos o número de espécies possíveis de serem capturadas pelas embarcações industriais. Então, fizemos muito pela pesca brasileira e isso, Xixi, acabou me aproximando muito do presidente. Cada fraude que nós descobrimos, cada combate, cada conquista, conseguimos, por exemplo, financiamento da Caixa Econômica Federal para os microprodutores de pescado, para os pescadores artesanais, e isso nunca houve na história brasileira. Então, como é que nós queremos que uma atividade cresça se não tem financiamento como as outras atividades do agro? Então, essas coisas foram me aproximando muito do presidente. O presidente começou a ter uma relação comigo, não só profissional, mas uma relação de amizade. E um detalhe, Xixi, sempre que eu ia em Itajaí, ver meu pai, ver meus amigos, né, nos feriados, eu trazia de Itajaí peixes frescos dos nossos barcos e fazia lá para o presidente, posso levar um peixinho para fazer na churrasqueira para o senhor? E isso acabou também nos aproximando muito da família dele e gerou uma questão de confiança, ou seja, além de fazer um trabalho bacana dentro da Secretaria de Pesca, ele começou também a conhecer meus filhos, minha esposa, minha família, meu jeito de pensar, minha religião, né? Como eu era como um cidadão e não como um secretário de Estado. E isso culminou, Xixo, num convite do presidente para nós concorrermos aqui em Santa Catarina à pré-candidatura a Senado com o seu apoio e com o apoio do empresário Luciano Hang. Isso, para mim, também é um patrimônio muito valioso. Eu já vou entrar nessa questão da candidatura ao Senado. Eu só tinha mais uma questão que eu queria ver com o senhor, Sr. Jorge, a respeito da utilização dos lagos artificiais das represas, como Itaipu e tantos outros que tem, que partiu assim, de uma iniciativa sua também, para poder fazer o cultivo de peixes nessas áreas que passam a ser produtivas e passam a contribuir com a segurança alimentar, não só do país, mas eu quero acreditar em boa parte do mundo também. Como foi mexer nisso? Olha, existia já uma previsibilidade de uso dos lagos da hidrelétrica, mas o antigo decreto, né, que foi assinado, se eu não me engano, por Itamar Franco, é um decreto antigo. A burocracia para a pessoa conseguir o seu título, né, ou seja, a cessão do Estado brasileiro para o produtor era tão difícil, era tão burocrático. Nós temos pessoas que estavam na fila há 40 anos esperando a autorização do governo para cultivarem. Então, eu conversei com o presidente Bolsonaro, fizemos um novo decreto, fizemos diversos acordos bilaterais com a Secretaria de Patrimônio da União, com a Agência Nacional de Águas e com a Marinha do Brasil, e esses processos que demoravam anos para serem analisados e aprovados, passaram a ser analisados e aprovados em 90 dias, 120 dias. Só para você ter ideia, Xixo, no tempo do presidente Bolsonaro, nós titulamos mais pessoas em hidrelétricas do que os 10 anos que antecederam o governo do presidente Bolsonaro. Então, isso demonstra também, e eu tenho certeza que de 5 a 10 anos o Brasil vai sair da 13ª posição na produção de pescados no mundo para as 5 primeiras, porque 74 lagos de hidrelétrica que eram subutilizados, né, para a criação de pescado, serão utilizados agora. Está crescendo a produção de pescado no Brasil, né? Está crescendo as exportações, né? De 2019 a 2022, quando eu saí do governo, já tínhamos crescido a produção nacional em mais de 15%, é um valor recorde para o tempo que nós estamos na gestão, e eu tenho certeza que o Brasil será um dos grandes produtores de pescados, como tem que ser, devido às nossas potencialidades hídricas. Muito bem. Agora eu gostaria de falar um pouco de política. O senhor é um estreante do universo da disputa eleitoral, vai disputar uma eleição com pessoas que já têm uma história política, têm visibilidade, estão na memória eleitoral das pessoas, né? E o senhor entra com uma novidade. O senhor seria um outsider dentro do processo eleitoral sem ser um famoso, sendo apenas
ou o que também não é pouca coisa, né, indicado pelo presidente da República e por um personagem que tem se tornado da casa de todo, ou do bolso de todo brasileiro, que é o Luciano Hang, através das redes sociais e com as empresas que ele tem. Esses são apoiadores, mas quais são as pautas que o senhor coloca como fundamentais dentro desse seu projeto de candidatura ao Senado frente às dificuldades que o país enfrenta hoje? Vamos lá, Xixo. Na verdade, eu sou um estreante na política, mas ter feito parte 4 anos de um governo federal como secretário de Estado com status de ministro demandou muitas negociações com o Congresso, com o Senado, muita inter-relação com outros ministros de Estado, muitas queixas por parte dos estados dos problemas da pesca, muitas audiências públicas dentro do Congresso, realmente embates, né, com algumas decisões que nós tomamos, especialmente contra os ecoxiitas do Brasil, que não deixam o Brasil andar para frente. Então, isso demanda realmente muita articulação política e preparo. E eu tive como orientador nada mais, nada menos que Jair Messias Bolsonaro, o presidente Bolsonaro e o deputado que foi um congressista por 28 anos. Né? E como o senhor falou, um apoio dessas duas figuras, que são queridas pela população, tanto o presidente quanto o Luciano Hang, não é pouca coisa. Mas, lógico, quem vota é o eleitor catarinense. E as nossas pautas, Xixo, eu sou empresário, eu sou produtor rural. Né? Então, eu sei as dores do empresariado. O Estado é pesado, Xixo. Nós precisamos ter urgentemente uma reforma fiscal, uma reforma administrativa, reduzir impostos do Brasil. Nós precisamos proteger a nossa família contra ideologias de gênero. Nós precisamos que o professor em sala de aula ensine português, matemática, biologia, e não ideologias de gênero, e não marxismo, leninismo, socialismo. Não precisamos de política, nós queremos as escolas sem partido, nós queremos nossos filhos bem criados e bem orientados para a vida. Nós precisamos urgentemente da reforma do Pacto Federativo. O nosso estado, a nossa Santa e Bela Catarina, é um dos 5 estados que mais contribui para o Fundo Soberano, que mais contribui para a União. É um dos 5 estados que mais contribui com impostos federais. E quando esse dinheiro volta, nós somos o 23º ou o 24º na fila. Isso é um absurdo. Ou seja, nós catarinenses, o brasileiro, catarinense brasileiro, que faz sua parte, que trabalha, que estuda, que emprega, que empreende, faz seu serviço de casa, é vencedor e, na hora de receber a sua paga, a meritocracia, fica em uma posição tão longínqua dentro das prioridades do governo. E isso é culpa do Pacto Federativo. Então, essas pautas que nós queremos, desburocratizar, flexibilizar, facilitar a vida da dona de casa, do empreendedor, do produtor, do colono, né? Nosso estado tem uma vocação para o turismo, nós precisamos de infraestrutura, precisamos de melhores investimentos nas estradas, tanto estaduais quanto federais, precisamos acelerar 470, 280, 282, o anel viário de Florianópolis. Nós precisamos tirar a tanta carga de imposto sobre quem quer empreender. Então, essas são minhas principais bandeiras. E eu não falo isso como um discurso bonito. Eu sou empresário, eu emprego mais de 200 colaboradores na minha empresa, né? Eu participei do governo, eu vi as dificuldades que é para você aprovar alguma coisa. Tanto que o presidente, quando me convidou para essa missão, a pré-candidatura de Senado, ele falou: Seife, eu preciso, não adianta o executivo querer privatizar, fazer boas propostas, se para tudo no Senado e no Congresso. Então, estou escolhendo para mim pessoas da minha confiança, pessoas que sejam competentes, capacitadas, para que nós tenhamos um time dentro do Executivo e um time dentro do Legislativo. Então, foi um dos motivos, né, X, que o presidente também nos convidou para essa grande missão. Jorge, uma das questões que o governo tem perdido um embate muito grande
e tem até diminuído impostos. O governo, dentro da sua possibilidade, tem trabalhado para diminuir impostos, até essa questão agora do ICMS, que ele gestou dentro do Congresso para conseguir aprovação para diminuir o ICMS nos estados, para que pudesse diminuir a carga em alguns setores importantes, como energia e combustíveis. Mas ele esbarra muito num confronto com o STF, que tem se tornado um centro de militância política, em vez de ser o maior, a concentração da valorização da Constituição, tem feito mais ativismo político do que gerido a questão da justiça no país, interferido em vários poderes, interferiu no legislativo, interfere no executivo de quando em vez, e é necessário um confrontamento, e o Senado não faz esse confronto com o STF. O senhor assume essa condição de fazer o Senado, fazer valer a posição de mediador do STF, ou mediador do Poder Judiciário Supremo do país, que hoje está fazendo tudo por conta, sem ninguém interferir em nada? Perfeitamente, Xixi. Deixa eu te comentar. Hoje, o Senado, todos os senadores que têm capivaras, têm problemas na sua vida, e aí a gente está falando de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, abuso de poder econômico, evasão de divisas, tudo isso eles têm foro privilegiado e cai dentro do Supremo Tribunal Federal. Com que moral a maioria desses senadores vão ter de chamar alguém do STF para se explicar pelas suas atitudes anticonstitucionais? Eles hoje fazem leis que não é papel deles, eles derrubam decretos do presidente Bolsonaro que não é papel deles, eles desrespeitam a Constituição, eles viraram um puxadinho, um partido político pró-esquerda, pró-Lula, né? Então, somente com pessoas isentas, sem rabo preso, e me desculpa aqui a expressão, sem dever nada para a Justiça, sem dever nada para o STF, nós teremos a restauração da hegemonia e do respeito entre poderes. E com certeza, todos os catarinenses que estão nos ouvindo, eu me proponho a fazer esse papel, né, de uma pessoa isenta, uma pessoa que não tem rabo preso e que poderá, né, convidar esses ministros para se explicarem sem medo, com coragem, com raça e com patriotismo. Afinal de contas, X, tudo que está acontecendo não é culpa do STF, a culpa é do Senado, um Senado acovardado, onde o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem causas pessoais do seu escritório de advocacia defendendo a Samarco, lá do problema de Brumadinho, de Mariana, e que enterrou pessoas na lama. Ele defende essa empresa. Os honorários que ele pretende ganhar com essa ação são bilhões de reais. Então, como é que esse presidente vai ter moral ou interesse de chamar alguém do Supremo Tribunal Federal se ele está preocupado com dinheiro? Então, nós precisamos mudar isso. Somente o povo brasileiro, somente o catarinense, pode colocar pessoas isentas, pessoas que já demonstraram serviço à sociedade, pessoas que têm a confiança do presidente Bolsonaro. O estado de Santa Catarina é um dos estados mais bolsonaristas da federação, é um dos estados mais armamentista. Eu sou um excelente representante, eu sou CAC, tenho porte de arma de fogo, catarinense gosta, né, de ter sua arma de fogo, é um dos estados com menos homicídio a cada 100 mil habitantes, justamente porque é um povo que se arma. Então, eu me considero preparado, me considero privilegiado por ter feito esse trabalho no governo federal e ainda com a chancela de duas pessoas que eu respeito, que é o Luciano e o presidente Bolsonaro. Muito bem. O processo de encaminhamento da candidatura já está dentro do esperado? Tem alguma movimentação? Quando é que acontecem as convenções? O senhor tem algumas informações nesse sentido? Não? Tenho sim. Dia 5 de agosto será a convenção do PL, né, do Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, do senador Jorginho Melo, que, se Deus quiser, será nosso próximo governador em Santa Catarina, e eu a Senado, se Deus quiser, com a vice, né, com a minha suplência, pelo empresário Hermes, que é um amigo íntimo do Luciano Hang de muitos anos, um empresário também do ramo de transporte. Então está tudo muito bem encaminhado. As pesquisas internas do Partido Liberal e também as pesquisas que são divulgadas pela imprensa,
nos colocam já entre terceiro e quarto colocado, sem começar a campanha, sem o presidente abraçar, sem fazermos campanha política, ou seja, só nessas andanças, lá em Meleiro, lá em Criciúma, dando entrevistas, me apresentando para os catarinenses. As pessoas têm se identificado com o nosso discurso, têm visto verdade e transparência, têm visto essa ligação com o presidente Bolsonaro e já estamos pontuando. Eu creio que uma vez que nós tenhamos, né, o presidente apoiando definitivamente, o Luciano Hang definitivamente, mostrando o que eu fiz no governo, que eu não posso só falar de mim, as pessoas têm que dar esse depoimento. Com certeza isso vai crescer. E se o senhor me permitir, queria convidar todos os catarinenses, no próximo sábado, 25 de junho, o presidente Bolsonaro está vindo a convite da Convenção de Pastores, a convite nosso, a convite do prefeito Fabrício Oliveira, a convite do senador Jorginho Melo, para a Marcha para Jesus, que ocorrerá nas areias da praia de Balneário Camboriú. O presidente está vindo, aceitou nosso convite, está vindo para Santa Catarina e ali nós faremos nosso culto a Deus, abençoaremos a nossa nação e teremos ali um momento muito especial com a ilustre presença do nosso presidente, prestigiando o povo catarinense. Ok, eu queria agradecer muito ao ex-secretário nacional de Pesca, Jorge Seife, por essa entrevista. A gente gestionou bastante para conseguir marcar, felizmente conseguimos, para dar o espaço para que o senhor pudesse se apresentar aqui e mostrar os seus propósitos dentro desse processo eleitoral. Eu queria pedir também, a gente está tentando agendar uma entrevista com o presidente. Não é fácil, os caminhos são difíceis, mas dentro desses seus contatos de WhatsApp aí, se o senhor puder mandar para nós alguém com quem a gente possa falar, nós somos uma TV aberta, somos mantida por uma fundação com fins educacionais e sociais, retransmitimos a TV Brasil, não somos uma TV comercial e gostaríamos muito de fazer uma entrevista com o presidente. Se o senhor puder lá intermediar por nós, falar por nós e nos mandar um contato com quem a gente pode falar para agendar essa entrevista antes do período eleitoral, né? Eu gostaria muito se o senhor pudesse nos ajudar. Fica aqui um pedido nosso para o senhor. Agradecer muito a sua entrevista, desejar sorte na sua caminhada e, se o senhor for eleito, que o senhor tenha sucesso na posição no Senado. Muito obrigado, um bom dia e uma boa semana para o senhor. Muito obrigado ao senhor, a todos que nos acompanham. E fica o meu compromisso de passar, né, o contato dos senhores lá para a Presidência da República. E se o senhor me permitir uma última informação, aqueles que estão nos ouvindo, que têm redes sociais, né, nos siga. Todas as redes sociais é @JorgeSeifeJúnior. Se puder, inclusive, colocar aí no prompt, por gentileza, para que as pessoas conheçam mais de nós, saibam nossas agendas, nossas pautas, o que nós pretendemos, @JorgeSeifeJúnior em todas as redes sociais. O Júnior completo ou JR? Júnior, escrito Júnior. Completo. O Jorge Seife já está ali, é só botar Júnior na rede social que já vai achar. Imagina que se botar Jorge Seife, já vai aparecer lá na busca, né, automático. Tá ok? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Estaremos sempre à disposição. Um ótimo dia. Quando o senhor ratificar o seu nome na convenção, né, estamos aqui de novo, abertos para a gente fazer uma nova entrevista, aí já voltado para o aspecto de proposição, de encaminhamento da candidatura. Ficamos aqui à disposição do senhor e da sua assessoria também. Muito obrigado. Eu estou com uma costela fraturada, por isso a minha dificuldade e ofegância de falar, né? Mas em breve já estaremos restabelecidos novamente. Um grande abraço, uma boa semana para o senhor e sucesso. Muito obrigado, boas melhoras para o senhor. Eu tive um problema esses dias com a costela também, não é fácil. E uma excelente semana, que Deus abençoe o trabalho das mãos de cada um dos catarinenses. Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o nosso Brasil e boas melhoras para o senhor. Muito obrigado. Ok, um abraço.